E nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona o meu visto aqui na Europa, como que funcionam os vistos em geral na Europa, como que você pode vir para cá sem precisar trabalhar para uma empresa daqui e também como que funciona o visto dos Estados Unidos. Então, se você pretende trabalhar como programador fora do Brasil hoje ou no futuro, não perde esse vídeo. Bom, rapaziada, eu vou começar falando do meu visto, né? Para quem não sabe, eu já tenho 23 anos e vim trabalhar como Dev Senior na Holanda, eu ia falar aqui na Holanda, mas fui trabalhar como Dev Senior lá na Holanda. E a empresa, ela de início bancou tudo para mim. Ela pagou avião, ela pagou hospedagem, ela pagou o calção da minha casa, enfim, ajudou com muita coisa e principalmente o visto. Hoje eu tô no visto que é chamado de High Skilled Immigrant Visa, que é um visto para imigrantes de altas habilidades, na tradução literal seria. E para você conseguir esse visto, eles têm alguns critérios, tá? Primeiro, a empresa que você tá, ela tem que ser um dos Recognized Sponsors, que é como eles chamam, né, as empresas que são reconhecidas pelo governo para poder te dar o visto. E você tem que estar numa faixa salarial que vai depender da sua idade. Então, se você tem, sei lá, menos que 30, você tem que ganhar pelo menos X. Se você tem mais que 30, aí você tem que ganhar pelo menos, tipo assim, é um pouquinho mais alto o valor, sabe? Porque ele entende que alguém de altas habilidades para 20 anos, por exemplo, é diferente do que para 30. Então, esses são os requisitos básicos, tá? Para tecnologia, para ser sincero, é muito, ainda mais quando você está num cargo sênior, que é onde as empresas começam a trazer, mas a gente já vai chegar lá, é muito difícil você não estar nesses valores, tá? Mesmo, independente da sua idade, sei lá, você provavelmente vai estar dentro do requisito para mais de 30 já, que é o mais alto, vamos dizer assim, sendo programador sênior, tá? Esse visto não é só para programadores, então por isso que na nossa carreira acaba sendo mais fácil, porque os salários acabam sendo um pouco mais altos se comparado com outras áreas, tá? E aí tem essa questão, tipo, pô, mas eu tô começando agora a minha carreira, devo começar a procurar empresas para patrocinar meu visto? Cara, se você já tem cidadania europeia, falando da Europa, né, ou dos Estados Unidos, pode ser que dê certo, mete as caras e vai lá. Se você, assim como eu, ia precisar de um visto, é mais difícil, porque para as empresas geralmente não compensa gastar com esse processo do visto, te trazer de outro país para vagas que tem mais profissionais no mercado, como júnior, por exemplo, onde ela pode ir para uma faculdade, por exemplo, na Holanda mesmo, ou em algum país vizinho, que na Alemanha, Bélgica, e baratear, né, a contratação desse funcionário. Então, tem essa questão que é um pouco mais difícil, só que hoje a maior parte dos países, eles dão um suporte para um visto de nômade digital, pessoal. E isso para nossa carreira da programação é ótima, tá? Eu sei que Malta tem esse visto, Portugal, que eu acho que seria o mais simples, já tem esse visto também, Estônia tem esse visto também, enfim, tem uma infinidade de países que tem esse visto. Então, se você está no Brasil já, trabalha de forma remota e tem um bom salário, vale a pena dar uma olhadinha nesse visto de nômade digital, se algum dos países que estão lá te atende, né, um país que você gostaria de morar, porque basicamente você tem que comprovar sua renda. Em Portugal, eu acho que é algo em torno de 2 salários mínimos deles, que seria 1.500 euros ou 2.000 euros, que é um salário que é bem assim, viável de você ganhar até mesmo trabalhando numa empresa do Brasil, e você nem precisa esperar uma empresa te contratar, você pode mudar, pegar o seu visto, começar a morar na Europa, e aí depois começar a procurar um trabalho aqui, né? Rapidinho, rapaziada, no meio do vídeo de vocês aqui, só lembrando que provavelmente você tem aquele parceiro que quer trabalhar para fora do Brasil, quer sair do Brasil, então não deixa de mandar esse vídeo para ele e também não deixa de deixar o seu like e comentário aqui, que é importante eu saber o feedback e entender se vocês estão curtindo para continuar trazendo esses vídeos aqui pro canal, fechou? Vamos voltar pro vídeo. E aí a maior parte desses vistos, pessoal, o que acontece? Uma vez que você tá nesses países, aqui na Europa, como que funciona? Uma vez que você tá nesses países, após 5 anos, na maior parte deles, na Holanda eu sei que é assim, França eu sei que é assim também, eu acho que isso deve se aplicar para a maior parte da União Europeia, pelo menos, após 5 anos sendo residente fiscal, ou seja, vivendo e pagando os impostos para o governo desse país, você pode pedir a cidadania. E aí você ganha o seu passaporte europeu, e enfim, você não precisa de mais nenhuma empresa, nenhum tipo de visto ali, validando a sua moradia lá, você vira cidadão. Então, isso aí é um baita adianto, mas você tem que ficar nesse país. Se eu não me engano, a regra é 5 anos. Durante 5 anos, você tem que passar pelo menos 6 meses do ano nesse país. Então, seja, mas eu vou voltar para o Brasil de férias, tal, não tem problema. Você só não pode ficar mais de 6 meses durante um ano fora desse país, né? E fazer isso consecutivamente por 5 anos. E aí você pega a cidadania. Na maior parte da Europa vai funcionar assim.
Então, pô, se você já tá numa vaga aí no Brasil de sênior, ganhando bem e quer mudar pra fora, dá uma olhadinha em vistos de nômade digital, que você vai curtir. Ou então, sai viajando aí sem o visto, passa 3 meses na Europa, depois vai 3 meses pra fora da União Europeia, tipo Londres, por exemplo, depois vai pra Ásia, enfim, vai viver também assim dessa forma. Mas como hoje o objetivo é falar de visto, assim, na maior parte dos países da Europa funciona dessa forma. Não tem como ficar me estendendo em vários países aqui, tá? Então vai ficar um vídeo mais generalista, mas eu acho que já vai dar para ajudar e depois você faz sua pesquisa, ou se quiser deixa aqui nos comentários do país que você tem interesse de saber mais a fundo, beleza? E aí também, pessoal, beleza, falamos da Europa, qual que é o outro país que é o foco, né, de desenvolvedor? Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, pessoal, ali já é mais complicado, tá? Ali já é mais complicado porque as empresas em si, o que acontece? Elas têm. Isso já acontece na Europa, mas nos Estados Unidos elas têm ainda mais receio de te trazer. Você fica lá, ela faz todo o processo do visto, que é burocrático e demorado e caro, e você vai para outra empresa depois de um tempo, sabe? Então tá cada vez mais difícil pegar esse visto para mudar para lá. Aí sim, costuma ser quando você realmente é um profissional que já tá em outro nível, sabe? Já tem muitos anos de experiência, tipo, você dá um fit muito bacana com a empresa, ou que também é um outro caminho, você começou a trabalhar para a empresa remotamente, porque esse visto ele é para você morar nos Estados Unidos, né? Então você não precisa dele para você, por exemplo, trabalhar do Brasil, morar no Brasil e trabalhar para os Estados Unidos. E aí tem muita gente que faz esse caminho, fica um tempo morando fora dos Estados Unidos, trabalhando para a empresa, criando uma relação com ela, né? E aí você vai crescendo na empresa. Depois de um tempo, aí já faz mais sentido para a empresa fazer esse processo e te levar lá com visto, tá? Ou então, se você for por estudo, por exemplo, né, vai fazer uma faculdade lá, alguma graduação, estuda lá e aí você tem um tipo de visto que você tem elegibilidade para trabalhar durante esse tempo. E aí depois você pode, né, ir galgando visto de trabalho lá também. Mas Estados Unidos é uma situação mais complicada o visto lá, porque, enfim, o mundo todo está tentando, tá caro para as empresas hoje em dia. A gente está passando também, né, vai ser assunto para um outro vídeo, só que a gente está passando por um momento de recessão econômica, principalmente nas big techs, por isso que o pessoal fala que o mercado está difícil e tal. É uma fase, é um ciclo que a gente está vivendo, eu acredito que daqui a pouco tudo normaliza, mas Estados Unidos é um lugar complicado atualmente para conseguir visto, beleza? Eu sei que eles têm alguns vistos lá de trabalho, tem vários tipos, se você procurar aqui no YouTube você vai conseguir ter mais detalhes sobre esses vistos. Enfim, tem muitas categorias nos Estados Unidos, tem um visto também que eles chamam, que seria esse High Skilled, que é para habilidades extraordinárias, que eles chamam, algo assim também, mas é um visto mais para empreendedores, sabe? Se você tem uma startup, por exemplo, pode ser um ótimo caminho para você, mas como programador, o que eu te recomendaria era um desses caminhos. Ou se você é alguém super experiente, procurar uma empresa que bate com o que você fez na sua carreira, tipo, pô, trabalhei o tempo inteiro com fintech, com serviços financeiros. Busca uma empresa assim nos Estados Unidos, mostra que você agrega muito valor para ela, né? Ou tenta começar uma relação com uma empresa do Brasil, vai construindo essa relação e aí daqui a um tempinho, né, você vê a possibilidade deles te puxarem para lá, beleza? Já vi isso acontecer muito na Europa também. Tem um amigo meu que ele veio para trabalhar na Amazon, na AWS em Dublin, trabalhou um bom tempo daqui e aí depois a AWS migrou ele para São Francisco, né, para Califórnia. E aí pagou o visto, enfim, fez todos os processos. Então acaba, por Estados Unidos ser uma barreira mais alta, também pode ser um caminho. Você vem primeiro para a Europa, numa empresa que tem escritório nos Estados Unidos, e depois tentar ir para lá, beleza? Bom, rapaziada, foi um vídeo mais genérico, mas eu espero que tenha ajudado aí a te dar algumas ideias, a esclarecer algumas coisas na sua mente. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like aqui, sem se inscrever no canal, e deixar um comentário de uma sugestão para melhoria, de um tema que você gostaria que eu falasse, né? Ou enfim, uma crítica também. Giovanni, só falou besteira, sai daí, mano. Pode deixar aqui nos comentários, beleza? E eu te convido também para me seguir no Instagram, @dev.gil, fechou? Rapaziada, um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!